Já começou aqui oficialmente. Deixa eu dar uma fechadinha aqui, algumas abas aqui. Eu escrevi no chat aqui, mas acho que ele sumiu com o que eu tinha escrito aqui. Deixa eu só pegar meu teclado, peraí. Eu vou escrever aqui no chat que eu escrevi anteriormente. Pra quem chegar, dá um oi, pra gente ter o feedback, né? Fala boa noite também. Pra ficar gravado. Boa noite a todos. Ou a quem estiver. Pode não ter ninguém, né? Pode não ter ninguém. Pode não ter ninguém. Uma quinta-feira dessa noite, hein? Mas é Espero que não isso. esteja ninguém. Pode falar. Espero que esteja ninguém ocupado preparando para cometer algum caô crime, né? Quem tá ocupado com caô crime é a gente. É. É isso, né? Então, olha só, já deixei no chat avisado, quem chegar. Karen já tá aí. Opa, boa noite. Dá boa noite pra Karen, Marcos. Opa, boa noite. Tudo bem? Obrigada por participar aqui, que a gente se sente mega, né? Começa a fazer a live e demora pra chegar as pessoas, de ficar nervoso. Então, boa noite, Karen. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Angélica Hellish, eu tô aqui com O Marcos Noriega. o Marcos Noriega, meio dodóizinho, ainda se recuperando, né, Marcos? Uhum. Tá se recuperando, né? Exatamente. Uma sinusite fortíssima, né, querido? Sinusite, gripite, tudo junto. A Karen tá falando aqui que não tá fazendo nenhum crime, só artesanato. Olha que inveja. Eu amo fazer Opa. artesanato também. Faz algum tempo que eu não consigo fazer isso de tanta coisa que eu tenho feito ultimamente. Uhum. Pois é, mas a gente tá aqui, eu acho que é o terceiro Caô Crime que a gente vai contar. E dessa vez, mesmo o Marcos um pouco doentinho, a gente resolveu inovar, né, Marcos? Hoje seria a vez do Marcos, e ainda é. Só que a gente vai pegar esse terceiro programa, a gente combinou assim, Marcos faz um, eu faço outro, eu contei o último lá do Dom Ricardo, né? Que foi aquele absurdo, né? Aquele surto psicótico meu lá. E esse daqui a gente bolou o seguinte, a gente é super complexo, só inventa merda e pra dificultar a situação. Mas também é interessante, né? E facilita pro Marcos, por exemplo, que não tá muito bem hoje. Pensei aqui, falei pro Marcos, ele concordou, da gente deixar cada um, leva uns 5 minutos continuando a história. Por exemplo, o Marcos começa, né, Marcos, a história, e eu vou continuando, né? Quando ele contar por 5 minutos, eu vou continuando. Eu tento não esquecer os personagens, né? Porque para mim engraçado que não é nem que eu seja muito ruim para pensar assim na história. Até consigo, ainda mais com incentivo, né? Que o Marcos dá, que é muito bom. Mas eu começo a me confundir com muitos personagens, gente. É muito, né? Né, Marcos? Você começa a falar, nossa, quem é mesmo que eu tava falando? Quando a história vai ficando complexa, às vezes a gente troca, né? Esquece um ou outro personagem. É verdade. Então eu tô com um bloco de notas aberto aqui. Conforme a gente for falando, eu vou eu vou anotando, que eu não vou perder não, né? Mas vamos lá então, sem mais delongas, né? Porque é legal a gente começar logo, até pra gente poder pensar como vai fazer. Quem não conhece o que é um Caô Crimes, aqui que é nosso projeto muito louco que a gente inventou. Aliás, adorei, gente, rapidinho no Twitter. Teve uma moça, até retuitei ela. Só que ela falou em inglês, né? Ela falou assim: o fato de existir true crime implica em existir um crime de mentira, né? Eu falei, nossa, né? Eu falei, opa, Caô Crimes, né? Que é o nosso caso aqui. É isso, né? Vamos lá então, Marcos. Agora a gente vai começar com o nosso sorteio. Deixa eu colocar aqui na tela, né? Porque a gente faz os Paranauê tudo verdadeiro aqui, ó. Captura de janela. Que acabou de não aparecer, adorei, ó. Cadê? Peraí. Hum. Tava aparecendo agora mesmo, gente. Espera só um segundinho aqui. Gente, apareceu. Desculpa se Opa. eu gritei no olho de alguém.
Apareceu aqui problemas técnicos, né? Demorou um pouquinho. Eu pensei que na hora que você abriu o Skype tinha dado uma sumida, né? A nossa lista a gente não teve tempo de mexer mais nela, porque, cara, para quem não conhece, a gente trabalha muito, entendeu? A gente faz isso fora nosso horário de trabalho, né? Olha quem chegou, Marcos, a Marta Mota. Olá. Opa, boa noite. Tudo bem, tudo bem. Opa, obrigado. Vamos lá, estamos elaborando aqui, Marta. Boa noite, viu? Ela disse que entrou aqui na Twitch para dar aquele apoio e está ansiosa pelo crime. Eu estou aqui comentando que a gente não conseguiu colocar mais coisas na lista porque a gente tem trabalhado muito e tá um calor infernal. Aí eu chego do trabalho e já fico tipo 2 horas tentando me recuperar. Mas vamos lá, Marcos, então para a primeira parte do sorteio. Eu vou torcer para não dar o mesmo resultado, que eu fiz assim, como são 300 caracteres, eu vou pegar de novo a primeira parte. Se der katana, a gente sorteia de novo, tudo bem? Tá bom. Tá, então vamos lá para a arma, gente, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, ó. Vê se tá aparecendo aí para vocês. Eu tô olhando aqui pelo OBS, tá? Então tá bom, ó lá. As armas estão todas aqui, as que cabem dentro desses caracteres. E bora sortear. Foi, Marcos, espada longa. Opa, Espada longa, então, ó, já anota aí, tá? Eu também vou anotar no texto aqui na parada aqui que tem um texto que a gente escreve aqui para não perder e deixa na tela, tá? Espada longa. Espada longa é tipo essas espadas comuns, né? Sei lá, penso eu, da era medieval. Só que é longa. uhum, Vamos lá então, espada longa. Dá um refresh aqui para limpar. Foi. Deixa eu ver se foi mesmo, gente. Foi. Dá um certo delayzinho, mas vai. Então, arma já foi. Deixa eu fechar aqui. Pronto, armas foi. Agora vamos abrir aqui o bloco de notas. Locais. Locais. Marcos, vamos lá de novo. Espada certo. longa. Cara, isso aqui tem potencial doido, porque tem uns locais que não tem nada a ver, cara. Tem Marabras aqui no meio. Tem que tirar Marabras. Tem que tirar Marabras, cara. Por que a gente colocou Marabras? Acho que a culpa foi minha. Vamos lá então. Agora aqui é locais, tá? Então, vocês se lembram que da última vez eu acabou sendo presídio, eu troquei pra masmorra, né? Então, bora lá. Sortear. Ai, deu igual, Marcos. Tem que sortear novamente. Deu igual. Certo. Deu ateliê de novo. Não, aí o Marcos com ateliê, ele tem potencial de ficar bem, fazendo, né, umas paradas bem loucas, assim. De novo, vai. Estúdio de TV, Marcos, dessa vez. Opa, Que beleza, hein? Deixa eu escrever um texto aqui. Local, estúdio de TV. Aguenta aí, gente. Estúdio de TV. Anotado aqui para não se perder. Para não virar bagunça. E agora é o terceiro, né? Que aí a gente vai ver em qual época o acontecimento, o evento acontece, né? Deixa eu abrir aqui o outro aqui. Aqui, ó. Tá aqui como época, acontecimento ou estilo. Vamos lá. Marcos tá aí ainda, Marcos? Dá sinal de vida. Tô sim. Tá bom. Ó, já tá aqui, tá? Não tem muitas coisas, temos que melhorar muito e aumentar bastante aqui. Mas... bateu a mesma de novo, gente. Vamos fazer assim, quando calhar de ir pro mesmo que foi sorteado, a gente sorteia de novo. Então vou de novo. Opa, agora deu ruim na página? Que foi isso? Aguenta aí, gente. Pronto, vilarejo Midsommar. Porque apareceu só vilarejo aqui, mas eu sei que é vilarejo Midsommar. E agora, Marcos? Tá aí, Marcos? Estou aqui. Tá anotando, né? Uhum, Aguenta aí. Aqui ficou... Cara, vilarejo estilo Midsommar. Muito bom. certo. Muito bom, muito bom. Bora lá, vamos lá então. Deixa eu só anotar aqui direitinho. Espero que eu tenha escrito corretamente. Pronto, então vou tirar aqui a captura de janela navegador
da tela e a gente coloca o texto dos locais. Hoje tá fácil, a Karen falando aqui, ó. Hoje tá fácil, só espero que tenha sido em frente às câmeras. Olha, cara, que é Espada Longa, estúdio de TV e Vilarejo Midsommar. Marcos, qual que é a possibilidade de ter qualquer estúdio de TV no vilarejo estilo Midsommar, né? Mas, né? Aí é que tem o potencial pro problema, né? Tá certo. Então vamos lá, Marcos, sem mais delongas. Tu não anotou aí, né? As Sim, temáticas, sim. né? Então tá bom, Uhum. você não tá vendo, mas eu também deixei na tela para o pessoal ver. E aí, Marcos, eu vou deixar o cronômetro rolando e tu fala por 5 minutos e eu continuo por 5 minutos e a gente faz isso até conseguir terminar, tudo bem? Espero que tu não coloque muitos Uhum. personagens, porque senão eu vou ter que ficar anotando loucamente aqui no bloco de notas. Ó, eu preocupada aqui já falando que a gente vai roubar no jogo, né? Vamos lá, Marcos, vai É, começar. Oi, diga. bom, Não, não, acontece o seguinte. não, pera aí, deixa eu. Vai rolar um cronômetro pra ficar 5 minutos, eu te aviso quando acabar. Tudo bem? Uhum. Ó, Sim, ó, só sim. rapidinho aqui, a Karen falou assim, ó, filmando um filme, espada cenográfica, olha aí, ó. Ih, ó, tá sendo ajudado, hein, o Marcos. É que o Marcos Opa. não tá vendo o chat da Twitch. Quem tá vendo sou eu, Karen. Aí, ou seja, eu conto pra ele, aí ele já dá uma ajudinha, tá certo. Bora lá, Marcos, rolando. Uhum. Bom, um determinado produtora de TV, eles estavam filmando um comercial de sabonete. E se você lembra dos clássicos comerciais de sabonete, onde tinha aquelas mocinhas muito bonitas e aparentemente muito cheirosas também, com seus vestidos esvoaçantes, bailando, dançando e girando no meio de campos floridos, né? Ah, tipo da Para dar Febo. aquela sensação de frescor e aquele perfume de flores espalhado pelo ar. E é Aham. justamente o que eles pretendiam captar nesse comercial. Então, uma equipe de filmagem e um grupo de jovens modelos estava lá justamente para filmar esse comercial que consistiria nessas jovens modelos fazendo dancinhas meio bobas no meio de um campo florido, com um som de violinos de fundo, e está aí o nosso comercial. Uhum. Tudo parecia muito bem. Ocorre que eles foram avisados só do seguinte, que não muito longe dali estava acontecendo um festival anual de um pessoal que vem fazer umas certas celebrações pagãs e Hum. que eles, desde que eles evitassem contato ali com aquele pessoal, não atrapalhassem as celebrações daquele pessoal, tudo iria correr bem e podiam usar a locação ali sem problema nenhum. E estava tudo transcorrendo bem. Ocorre que no primeiro dia de filmagem tudo correu bem, no segundo tudo correu bem, porém no terceiro dia aconteceu um fato muito estranho. Ah. E o filme, tudo que eles tinham filmado até então tinha sido roubado, a Hum. câmera com o filme dentro. Uma das modelos havia sido desaparecido. E a única indicação que eles tinham é que em uma das barracas foi cravada uma espada, como se fosse uma espada medieval, bem longa, e estava escrito embaixo com sangue, não se sabe se de animal ou de gente, sumam daqui. Hum. Ainda tá, tu ainda tem 2 minutos. Vai lá, 2:30 e pouco. Certo. O diretor, como eles tinham pago já alguns dias de filmagem e estavam distantes ali, eles resolveram concluir a filmagem do comercial e fazer umas buscas pela região para tentar encontrar a modelo, porque eles achavam que poderia ter sido tudo isso uma espécie de brincadeira, ou do pessoal, próprio pessoal ali da equipe. Eles rezavam para que não tivesse nada a ver com o pessoal ali da celebração, né, do culto Do lá. culto, né? E, exatamente. Mas aí resolveram fazer umas buscas pelo local, não encontraram nada, procuraram, e não acharam nada. Porém, quando eles estavam ali entrando um pouco mais ali naquele bosque ali,
naquele local onde estava sendo a filmagem, onde tinha maravilhosos campos floridos, eles encontraram um grupo de pessoas. Todas elas, umas 10, 12 pessoas, cada uma usava uma cabeça de animal, tampando o seu próprio rosto. Sim. E eles olharam, um deles, né, dessas pessoas que estava com a cabeça de animal, se aproximou e falou assim: tudo bem, vocês estão com algum problema? Podemos ajudá-los em alguma coisa? Ouvimos aí um tumulto durante o trabalho de vocês e viemos ver o que foi, se vocês estão precisando de algo. Eu sou Lord Gawain e estou aqui liderando esse grupo que faz essa celebração anual e, inclusive, vocês estão convidados se quiserem participar da parte que é aberta ao público, mas tá tudo certo? Tem algum problema? Olha... Você ainda tá dentro do seu tempo, mas vou aproveitar Ainda uma tem parte... quanto tempo? Ah, tá acabando já. Mas tudo bem, eu posso tomar a partir daqui se tu quiser. Tu falou que o nome dele é Lord Gawain, né? Isso. Mas se é num Eu só esqueci de um detalhe. Sim. Eles todos estão com cabeças de animais, né? O Certo. Lord Tywin tá com uma cabeça de cervo. E a espada que eles encontraram cravada tem no cabo dela entalhado a imagem de um cervo. Entendi. Olha, tá muito complexo, hein? Eu fiquei até me perguntando aqui como é que eu posso continuar. Eu penso assim, que se é num vilarejo estilo Midsommar, e tem uma questão do culto, tá me parecendo, ó, aqui, já zerou até o nosso cronômetro. Tá me parecendo aqui uma coisa meio The Wicker Man, com aquele filme lá, o The Wicker Man com o Midsommar, né? Que Midsommar, quem assistiu o negócio é pesado, hein? Eu tenho que continuar daqui, mas tu não entregou nenhum personagem, né? Nenhum nome de personagem. Qual que era o nome da personagem da modelo desaparecida? Eu não falei, mas o nome dela é Florisbella. Florisbella, pô, pensei que ia ser tipo Elsa Vermerten, algo do gênero assim. Tipo na Dinamarca acontecendo, porque Midsommar não acontece nesses países nórdicos aí. Que se eu fosse me meter a falar nomes nórdicos aqui, eu vou te falar que ia ficar pior a emenda que o soneto. Eu achei melhor ficar na Florisbella mesmo. Eu gostei, Florisbella. Pô, mas assim, vamos ver. Só tô até anotando. Eu tô assim, não quero me perder nesse caô aí. Vamos lá. O diretor da filmagem, o nome dele é Ford. Ford. Tá, então tu entregou 2 personagens, entregou o diretor, que se chama Ford, fazendo menção ao Francis Ford Coppola. É isso? Ou Henry Ford, ou enfim. E o Lord Gawain, tipo da época do lado do Rei Arthur, algo do gênero. Vamos lá, que eu tô demorando muito. Agora eu vou começar o cronômetro pro meu lado, tá? Certo, vamos começar então. Eu continuo a história do Marcos. A Karen já fez umas perguntas aqui, vou aproveitar meu tempo para colocar. E a moça que morreu, ela tinha alguma coisa diferente das outras? Ela já era dali, ela conhecia alguém, ela era uma boa atriz, como ela sumiu? Quando ela sumiu? Quantos dias ela tá sumida, Marcos? Então, ela sumiu de um dia para o outro. Ocorre que eles tinham uma filmagem programada para amanhã e a Florisbella não estava no grupo, não apareceu para filmar, não se comunicou. Eles têm, obviamente, celulares e tentaram ligar para ela e nada, o celular dela não dá resposta nenhuma, e aí eles deduziram que alguma coisa podia estar errada. E aí, obviamente, quando viram a espada cravada, né, tiveram meio que certeza. Certo, eu vou adicionar um observador a essa história. O nome dele vai ser Cal. O Cal, ele era, tipo Carl, sabe? Ele era um mateiro, vamos colocar assim. Eles acabaram tendo que chamar um explorador, porque fora o pessoal do estranho culto e o Lord Gawain, o Gawain, não sei o nome que tu colocou, eles não conheciam muito para poder explorar, entendeu? Porque não tem corpo por enquanto. Não é? Você falou que apenas tinha uma espada cravada no chão e as palavras escritas vão embora. Eles não sabem, não encontraram corpo ainda. Eles vão chamar o Cal, que ele é um cara que vai ajudar o diretor, o Ford, e mais algumas pessoas da equipe, a tentar localizar essa atriz
A Flores Bela, já que perguntaram sobre a carreira dela, eu acho muito legal botar o background dos personagens. Ela era uma atriz muito conhecida pelas suas belas mãos, né? Ela começou fazendo sucesso nesses comerciais de mãos, né? Onde as pessoas não têm isso, atores e atrizes que são só pés ou só mãos, né? E aqui, na verdade, seria uma coisa que foi um plus na carreira dela. Ela conseguiu fazer um personagem onde ela aparecia esse sabonete, que era um sabonete justamente que ele prometia toda e evocava toda essa questão de natureza, essa parada meio o retorno à mãe terra, né? É por isso que eles foram gravar nesse vilarejo estilo Midsommar, né? Mal esperavam eles que Flores Bela, praticamente antes do começo das gravações, né? Onde ela iria aparecer, já estava pronta, ela iria desaparecer, né? Então as buscas começam, né? E Flores Bela, ela, claro, é muito querida também. Ela foi para lá sem nenhum parente, né? E já nos primeiros dias de busca, na verdade, vamos falar de dias, né? Que a busca precisou continuar. Eles começaram, inclusive, a chamar a polícia também. Mas eles foram com o mateiro procurar. E quando eles foram com o mateiro, eles acabaram encontrando uma estranha cabana. Nessa cabana tinha um corpo. Só que esse corpo não possuía cabeça, né? Então era um corpo de mulher, né? E, poxa vida, eles não têm certeza, né, se é o corpo de Flores Bela, né? Então agora as buscas vão ser pela cabeça, na real, né? A espada, sim, a espada suja de sangue, a cabeça decepada, aquele corpo sem cabeça. A Twitch vai acabar banindo a gente por contar a história tenebrosa no bagulho. Mas assim, Twitch não bana a gente. Mas assim, então, quando o corpo é encontrado na cabana, eles veem e sentem a presença de alguém. Havia um caldeirão com algo borbulhando ali na lareira, né? Mas não tinha ninguém por enquanto. Eles vasculharam em toda a região em torno ali daquela cabana e não tinha ninguém. Então eles, claro, né, viram um crime, prepararam o corpo para retornar para onde ficava a equipe, lá próximo do estúdio, né? Aquele estúdio improvisado, já que é um comercial feito em loco, né? Era um estúdio de TV improvisado. E levaram o corpo e continuaram as buscas pela cabeça, né? A Marta Mota pergunta aqui também: será que dá para identificar o corpo pelas mãos? Sim, é um corpo com belíssimas mãos, né? Como eles não têm certeza e não tem ainda a equipe de técnica, né, que faz a análise de digitais, né? Eles não têm a certeza, né? Mas com certeza a polícia vai recolher aquele corpo e vão começar as investigações, né, Marcos? Estou chegando quase na finalização do tempo, mesmo com as perguntas, mas eu deixo contigo aqui esse gancho aqui, que então na nossa história apareceu um corpo sem cabeça e por enquanto sem criminoso. Mas aqui na nossa história já a gente tem um culto estranho, meio Midsommar, meio The Wicker Man, e temos aqui esse estranho Lorde, né? Então daí a gente continua, né? Quando você quiser, porque eu vou ter que recomeçar o cronômetro. Certo. Tá bom? Vai começar? Uhum. Vamos lá. Assim que você disser que recomeçou, eu inicio. Opa, pode quando você quiser. Vai lá. Certo. Foi. É claro, diante desse quadro tenebroso que se instalou, a primeira coisa que o diretor Ford fez, e claro, os membros da equipe, foi ligar imediatamente para a polícia local, sem dúvida nenhuma. Acontece que, no momento em que ele foi atendido pelo policial local, e ele falou: olha, aconteceu isso, uma das nossas modelos desapareceu e nós fomos fazer uma busca junto com o mateiro, com o Cal, e encontramos um corpo, precisamos de ajuda imediatamente. O policial disse: olha, aguardem que nós estamos indo aí para o local imediatamente, já estamos chegando, não mexam em nada, não alterem a cena de nada, que nós estamos aí a caminho, e esperem a gente. Ocorre que passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas,
E eles ligando, e o cara, não, estamos a caminho, aqui estamos aqui com alguns problemas e tudo mais, sobrecarregado, mas estamos a caminho, daí não mexam em nada, nos aguardem, e nada da polícia aparecer. Muitas e muitas horas depois, os celulares de todos eles ficaram sem sinal. Eles não conseguiam mais entrar em contato nem com a polícia, eles não conseguiam mais entrar em contato com os parentes, com nenhum lugar fora dali. E é estranho, porque os celulares todos tinham sinal normalmente, eles até tinham conversado com parentes e tudo mais, porém, os celulares todos ficaram sem sinal. E mesmo eles carregando as baterias e tudo mais, o sinal ficou completamente morto. Certo. Aquilo gerou um certo pânico, uma certa preocupação, mas o diretor, o Ford, e disse, né, para o pessoal, olha, acontece, essa é uma região bastante isolada, Montanhosa, né? Sim. Montanhosa, acontece de ter algum problema, talvez a polícia esteja com alguma dificuldade em chegar até aqui também, é uma região que deve ter pouca polícia e pouca coisa acontecendo, e eles não devem estar acostumados a lidar com isso, talvez eles estejam procurando o pessoal técnico para poder vir, e então é isso aí, vamos ter que aguardar, só que está anoitecendo. Nossa! E agora a situação está ficando muito complicada, porque obviamente há um pânico está se instalando na equipe, né? Sim. Porque você tem ainda outras 3 modelos, além da desaparecida, talvez morta Florisbella. Você tem toda a equipe dos técnicos ali, né? Equipe de filmagem, da sonografia, maquiagem, toda a equipe que você precisa para fazer uma filmagem, além do diretor, enfim, todo o pessoal ali. É claro que a primeira coisa que eles pensam é vamos largar esse corpo aqui, vamos todo mundo entrar nos nossos carros e vamos embora daqui. E seja o que vamos resolver isso depois. Pô, mas não queriam levar o corpo, que sacanagem, né, meu? Pô. Veja só, no meio do medo e do pânico é uma reação até natural, você não pensar onde vamos acondicionar um corpo. Vamos embora e depois a polícia vem buscar esse corpo. Só tem um pequeno problema. Os veículos foram todos sabotados e nenhum deles funciona. E a noite tá caindo. Ai, E gente. a noite tá chegando. E já se consegue ouvir estranhos ruídos de animais ali do bosque da região. Olha. A Karen diz aí que tinha muito sabonete. Falta de sabonete não tinha, né, Marcos? Tinha não, bastante. Dava para tomar banho. E uma pergunta, Marcos, e alimento e tal, essas coisas, né? Porque o pessoal não foi preparado para ficar muitos dias lá, né? Seria uma coisa racional, na verdade, eles pegarem tudo que eles pudessem e irem embora, né? E tal, né? Eles a princípio pensaram em tentar fazer essa caminhada a pé. Só que eles acharam melhor, já que não tinha jeito, tá anoitecendo, esperar o dia seguinte. Eles acharam que não ia dar certo se embrenhar ali naquela região à noite. Até porque temem que possa ter um assassino à solta, né? Então eles não sabem se eles vão estar mais vulneráveis. Temem ter razão pra temer, né, pô? Apareceu um corpo sem cabeça. E é isso aí, eu sei que a situação ficou um tanto quanto complicada e a equipe toda está no pé do diretor do Ford, né? Querendo que ele arranje uma solução. Ai, deu teu tempo, ó, legal, me deixou com um gancho bom, hein? A Marta tá falando, só falta chover. Não falta, Marta. Que a chuva começa a cair fina, né? Deixa eu zerar aqui o cronômetro aqui. Vamos lá, então. Tá bom o negócio, eu só quero que a gente consiga ter uma solução. Espero que tu consiga saber para onde vai o crime, né? E se não, que eu fui, acredite se quiser, na metade do meu caos, eu sabia como é que eu ia terminar o crime. Agora, como somos nós dois, né? Vai saber, né? Bora lá, recomeçando aqui, minha parte da história. Então a chuva cai fina, entendeu? A noite cai também. Eles ligam celulares, né? E veem que, poxa, né? Comem ali um frugal lanchinho, né? Porque as modelos comem aquelas comidas super veganas e tal. Todo mundo tá comendo um pouquinho, o diretor tá nervoso, técnicos, né?
Você tem o pessoal de câmera, o pessoal do figurino. Na verdade, é uma equipe que tem mais ou menos uma quantidade de 9 a 10 pessoas, né? Para poder fazer esse comercial maravilhoso, né? Que ia dar o start na carreira da Flores Bela. Só que eles estão em suas barracas, né? As barracas todas fechadas, um frio, né? O barulho do vento assoviando. Você vê que ao fundo, lá ao fundo, alguém olha para fora, naquele breu, naquela escuridão, os bichos, né? A floresta é muito barulhenta e você vê chamas tremeluzindo ao fundo, ao longe, né? E música, você vê que as pessoas estão cantando uma música, uma música muito vocalizada, são várias vozes, como se fossem muitas pessoas entoando aquelas vozes e eles olhando ali daquela barraca no meio da escuridão e pensando, meu, o que é isso? Né? O diretor tem ideia, fala o Ford, fala, nossa, gente, fica aí, que a gente precisa muito de ajuda. Então, se a gente está vendo tochas, pode ser o pessoal do culto, né? O Lord Gawain veio aqui, deu oi pra gente. Vamos lá, eu vou lá pedir ajuda, vocês ficam aí. E todas, né, as modelos, o pessoal da equipe técnica, a moça do figurino, o cameraman, eles estão todos ali e o Ford vai, é um homem muito intrépido, né? E nada dele voltar. Passa-se 1 hora, passa-se 2 horas, né? E as pessoas começam a ficar nervosas e falam, nossa, será que ele pegou uma carona, foi para a casa de uma outra pessoa para poder ligar para chamar a polícia? Aqui a gente ficou com um corpo ali embalado ali no próximo. Os animais podem vir atacar esse corpo, que nervoso e tal. A gente falou que o nosso caô ia ser engraçado, dessa vez eu acho que ele tá bem tétrico, né, gente? Depois vocês falam no chat aí se isso desagrada, né? Que eu acho que a gente descambou pros filmes de terror que a gente adora, né? Tá meio A Cabana da Floresta, ou então aquele lá... Como é que é? Aquele found footage muito famoso. A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair, né? Olha só, as misturebas que a gente faz. Mas sabe, esse caô tá sério, vamos lá. Então, eles resolvem dormir. E porque Ford não retorna, só que eles escutam barulho de pessoas andando em torno das barracas, né? E falam, meu Deus do céu, tem gente em torno da barraca. E eles olham nervosamente, alguém toma coragem, que vou colocar o nome dessa moça corajosa, Gisele, que é uma das modelos, seriam modelos também desse comercial. E ela vai para fora com seu celular e volta, anda em torno das 3, 4 barracas, ilumina tudo com o celular. Cadê o corpo? O corpo não está mais lá. Então você vê, fala, nossa, cara, o que aconteceu, né? A Karen aprovou, Marcos, ela falou que é legal variar a temática. Olha, só tá ficando com medo, só não sei como é que eu vou dormir essa noite, olha lá, tá vendo? A gente tem que ser, vamos pegar mais leve. A gente tá muito a Bruxa de Blair aqui, né? Metendo medo no povo. O caso é que, então, essa foi uma noite muito preocupante. Quando o dia amanhece, Ford ainda não voltou. E eles resolvem, então, guardar tudo que é possível e ir atrás, né? Da onde que o pessoal viu as tochas, ao longe, tudo. Falar, olha, vamos lá, então, né? Vamos ver se a gente encontra o Lorde, o pessoal do culto, para poder dar um apoio, dar um suporte pra gente. Não é? Porque agora eu acho que realmente virou uma situação de muitíssima preocupação, para além da qual nós já tínhamos, né? Afinal de contas, a gente precisa sair daqui, os nossos carros estão quebrados. Com certeza, a gente sabendo que existe o Lord Gawain, o culto, deve ter um castelo, deve ter um condado onde ele está. Então, todos pegam os equipamentos, enrolam suas barracas, fazem ali suas trouxas, né, dividem o peso entre si e vão embora em direção onde tinham as tochas, né? Então o dia amanhece, é mais um dia que não tem muitas respostas. Esse comercial no estúdio, nesse vilarejo meio esquecido, acabou virando um problemaço, mas todos têm esperança de, indo em direção, vão ter respostas e apoio, né? Afinal de contas, eles sabem que existem mais pessoas lá, né? Viram as pessoas mascaradas, etc, né? E aqui finaliza a minha parte, Marcos. Então, aí vamos ver se tu consegue evoluir bem isso daí, que a gente já tem 34 minutos de live, né? Então, eu vou, quando você quiser, eu coloco o cronômetro aqui e vamos pegar mais leve, que a gente tá deixando o pessoal com medo.
Entendeu? A Ah, gente, não, pode deixar que eu vou. a gente adora um terror, né? Então a gente pode escambar pro terror aqui, é uma beleza. A- Não, imagina. Pretendo pegar bem leve, Ó, a prometo, Karen não. pergunta aqui: alguém vai levar a espada junto para se defender ou para perguntar pro Lorde? Sim, a espada, né, Marcos? A equipe já separou, já enrolou a espada. Uhum. Apesar da Sim. polícia não ter aparecido, a espada se encontra presente com eles, né? Uhum. Então realmente estão com a espada. Quando você quiser, eu começo a apertar aqui o cronômetro, Marcos. Pode ser? Vamos? Pode, quando você quiser. Foi. Muito bem. Eles então se encaminham até o local onde está tendo essa celebração, esse culto pagão. E é um local muito interessante, porque é uma grande fazenda, muito bonita, uma casa antiga, aquelas casas de madeira do século XIX, mas aquelas casas de 30, 40 cômodos, Uhum. que deve ter pertencido a alguém muito, muito rico. E que certamente recebia dezenas de convidados quando fazia algum tipo de festa. Sim. E o local está cheio de gente e são pessoas de todas as idades que você possa imaginar. Tem inclusive crianças, tem idosos, dezenas e dezenas de pessoas ali. Quando eles chegam, está tendo um gigantesco banquete. Eles estão comendo com uma comida assim, sabe aquela comida campestre, Ai, visivelmente preparada ali na sim. hora. Aqueles banquetes, aquelas mesas enormes, né, com comida. Sim, sim. Sim. No que eles se aproximam, o grupo ali, né, da equipe de filmagem, as modelos se aproximam e as pessoas estão ali conversando, cantando, enfim, faz o silêncio total quando eles chegam ali no local. É, são estranhos, né? Sim. Todo mundo para de falar e as pessoas todas passam a olhar para o grupo em silêncio e um detalhe importante, sem piscar nenhum único momento, nenhuma das dezenas de pessoas que está ali. Isso Gente. é algo que pode parecer estranho de você perceber a princípio. Só que o grupo ali da equipe de filmagem percebe, porque é algo que quando você vê dezenas de pessoas te olhando e nenhuma delas pisca, isso vai te chamar a atenção. Ah, vai. Ah, vai. Porém, eles estão. Lord Gawain, que já tinha se apresentado para eles, e como eles não sabem como é o rosto dele, como é que eles o reconhecem? Ele continua com aquela mesma cabeça de cervo, mesmo Bizarro. no meio do grupo. Mas o grupo tá todo sem máscara já. O Tá todo grupo mundo. Tá. tá todo sem máscara, mas no meio tem ali, no local de destaque, o cara tá com a mesma máscara de cervo. A Marta Eles diz aqui que por favor, que não sejam canibais. E ela pergunta, Marcos, se eles estão em transe, né? Porque estão com o olhar parado. Será que é isso? É uma coisa meio aparentemente uma beberragem de culto, onde as pessoas ficam doidonas, algo assim, não. Até agora não dá para saber exatamente, não dá para saber o que eles estavam comendo ou bebendo. Uhum. Eles pareciam estar ali muito animados e eles estranham a equipe, aquela mudança de reação e o olhar vidrado deles sempre que não pisca, olhando Entendi. diretamente para eles. Certo. Ocorre que o Ser Gawain se levanta do local onde está sentado, caminha em direção ao grupo que acabou de chegar, o grupo da filmagem, só que quando ele está quase chegando, ele olha para trás pro pessoal dele que está ali no banquete, ergue uma das mãos e todo mundo volta a se comportar normalmente e para de olhar para o grupo que chegou. Conversar Voltam a normalmente. conversar, comer, Sim. beber Como se eles estivessem e hipnotizados. exatamente. Sim. Quando eles se aproximam do pessoal, eles começam a perceber que eles estão falando numa língua que eles não conhecem. Eles não conseguem entender nada do que está sendo dito ali. Porém, o Lord Gawain se comunica com eles na língua deles, que seria, não sei, português, inglês, enfim. Bom, se for português, a gente pode falar, então tem que ser uma língua bem bizarra. É a língua do P? Não, né, claro. Então, não, o Lord Gawain fala com a equipe de filmagem na língua de inglês, por exemplo, Entendi. né? E, Esse e fala para eles, vilarejo aí, eu tenho que perguntar. Ele tá onde? Ele tá em qual local?
do planeta Terra. É Gawain, o nome dele tá no Reino Unido, ele tá... Ele tá em algum recanto lá é, da Escócia. Entendi. As Mas terras eles são uma ermas, equipe sim, americana de filmagem. certo. Americanos sempre se ferram, né? Sim. Isso. Ah, Menos a Florisbella, que é uma moça, né, sul-americana tentando a vida lá nos Estados Unidos, por exemplo. olha, acabou A seu Gisele, que tempo. você já citou, Gisele é uma mulher tá. intrépida, cara. Acabou seu tempo. Uhum. Achei que você me enrolou muito e contou pouco, hein, gente? Vocês não acham que o Marcos tá enrolando muito? E ele tá deixando eu desenvolver as tramas, não. Tô achando, mas é que ele tá doente, então ele tem desculpa. Tô brincando, Marco, vamos lá. Força na peruca. Né, você colocou pra gente aqui que o Sir Gawain, ele se aproximou e falou com as pessoas e conversava. As pessoas voltaram a se comportar normalmente. Estavam todas paradas. Vamos lá, então. Peguei desse ponto aqui. Começando. Aqui, claro, né? Gisele, que é a moça mais intrépida, vai se aproximar de Sir Gawain, Lord Gawain, falar: Senhor, com licença, por acaso o senhor recebeu o nosso chefe de equipe aqui, o diretor, que ele veio ontem ao cair da noite aqui para esse lado e tal, ele vinha com a intenção de encontrá-lo, vir à sua casa e pedir ajuda, né? Ela conta para ele, inclusive, o que aconteceu, né? O negócio do sumiço da modelo, a busca que eles estavam tendo com o Carl, que ainda está com eles, ainda diga-se de passagem, mas não encontraram a cabeça, né, desse corpo. E você tem ali então ela explicando, né, para ele tudo o que aconteceu até aquele momento, o fato do Ford não ter retornado, e o Gawain, né, ele responde que não, moça, você não recebi ninguém aqui, né? Com toda certeza, tem muita gente aqui. Você vê quanta gente que está aqui. Muitos moram aqui, outros são do nosso culto, outros trabalham e eles estão. Alguém daria o alarme, né? De chegar um senhor, né? Sozinho de noite, né? Com toda certeza. Ainda mais que eu fui lá cumprimentar vocês, né? Me apresentei antes, né? A gente estava prestes a iniciar a nossa. Ele explica, né? Que eles estão fazendo uma semana, né? Onde eles estão fazendo esse culto, que ele tem que ficar com essa máscara na cabeça. As pessoas, não, ele é o chefe, né? O mentor, né? Como é que pode dizer? Ele é o cara que conduz aquele culto. As pessoas estão todas se alimentando, mas depois também vão colocar suas máscaras, né? Porque eles fazem as cantorias e as danças, né? Ele não explica exatamente que tipo de culto é, mas ele fala para ela que, se claro, eles são todos muito bem-vindos a se alimentar, se juntar a eles para poder comer, para poder tomar um banho, né? Quando alguém fala, Karen diz aqui, Marcos, no chat, quando alguém fala nosso culto é hora de sair correndo, né? A gente tá falando aqui, né? Tal, né? Bom, no Midsommar, para quem assistiu, né? As pessoas se apresentam como culto mesmo, né? Ou é como estilo de vida diferente, né, Marcos? Algo assim, né? Mas o Sim. lance é que aí convidam todos da equipe, eles muito aliviados, coitados, né? Vão poder tomar um bom banho, entrar naquele castelo, né? Que é uma fazenda que tem um estilo antigo mesmo, né? É tudo muito antigo, eles não veem muitas coisas modernas. Por exemplo, logo de cara já descobre que não tem internet, né? Tem no máximo um telefone que o Lorde diz que tem no escritório dele. E ela pede a Gisele para poder usar, inclusive para tentar falar novamente com a polícia, já que os celulares deles estão todos sem sinal, né? Então, quando eles estão, depois que tomam banho, conseguem trocar de roupa, se alimentaram e tudo, e eles começam a caminhar um pouco por aquela fazenda, aquele condado, né? Eles começam a perceber coisas estranhas, né? E tal, que as pessoas ficam encarando eles, né? Encarando de uma maneira curiosa, né? Como se, na verdade, eles estivessem aguardando essas pessoas de alguma maneira, né? Então, exatamente, a Marta Mota diz aqui, são muitos cômodos para poder investigar, né? E tudo que é apresentado, Marta e Karen, eu adorei que a gente está contando história para vocês, espero que os outros também escutem e interajam para a gente também, que é mó legal, né?
Muito bom ter a interação de vocês. Obrigada. Mas assim, vocês veem que é um daqueles castelos estilo The Wicker Man mesmo, com aquelas cabeças empalhadas e tal. Aquele lord escocês, né? Que você vê que agora, depois, analisando, que ele tem um certo sotaque, né? E tal. E ele tem uma espécie de culto onde ele prega essa vida alternativa, né? Eles percebem lá que as pessoas todas assim, tem muitas pessoas, mas não tem muitas pessoas idosas, né? Isso é uma coisa estranha, né? E aqui, conforme o tempo vai passando, eles vão percebendo que a noite está prestes a cair, eles pedem licença ao Lord Gawain para poder ficar lá, poder pernoitar lá, né? Porque a Gisele já conseguiu falar com a polícia e explicar, falou com o delegado que se chama. Eu não ia falar Guilhermo, mas Guilhermo só faltava essa, né? Vou chamar de Klaus, né? Eu já tenho um Carl e tem um Klaus, tá? Tem um Klaus aqui, que é o delegado, e o delegado responde, fala que conhece sim, né? Ele faz um momento de silêncio durante a ligação, como se pensasse alguma coisa, quando Gisele fala o que aconteceu. Mas ele promete, já que a noite está prestes a cair, que na manhã seguinte, Marcos, que eu vou passar a batuta para você que o meu tempo já foi, na manhã seguinte ele vai se aproximar, ele vai lá, né, presencialmente com o seu carro e ajudar nas buscas também desse corpo aí, inclusive tentar ver, né, na verdade a busca na verdade do corpo, né, porque já sumiu a cabeça e já sumiu o corpo, então ele vai lá para fazer análise da espada, conversar com eles e depois mais para frente também falar com eles o que pode ser feito dentro dessa situação, né? Porque afinal eles estão ali, são americanos, eles têm um prazo, eles já estouraram um prazo, já não tem mais grana. E deixo com você a batuta aqui, Marcos, da história. E espero que tu vá se aproximando pro final, senão isso aqui vai virar uma história de 2 horas, hein? Sim, sim. Vamos lá, tá rolando. Todos eles resolvem, depois de comer, comem muito bem, a equipe lá de filmagem, bebem bastante também do hidromel que está sendo servido ali, e são todos levados para um quarto para dormir. E você tem um deles é um técnico de som chamado Joseph. Ele está dormindo, só que ele é acordado por um grupo de crianças ali daquele pessoal, né, do pessoal do culto, crianças muito simpáticas, muito bonitinhas e muito brincalhonas, e começam a brincar com ele, fazer festinha com ele, e ele tentando ser amigável, né, começa a brincar um pouco com elas, embora não entenda a língua delas, e elas vão meio que levando ele para fora da casa. O Joseph, mas à noite? Isso. E é um grupo de crianças assim, umas 7, 8, 9 crianças. E o Joseph, né, só que tem adultos ali do lado de fora também. E quando o Joseph sai da casa com as crianças, os adultos que estão lá fora também do culto também sorriem pela primeira vez, acenam para ele. Não estão com as máscaras ainda. Não, estão normais, com os seus rostos normais. E o Joseph é levado então para uma outra local, para uma outra casinha que tem ali. Uhum. Quando ele entra, dentro da casa tem um projetor. Está sendo projetado para eles assistirem o filme que foi roubado, o filme do sabonete que eles estavam fazendo. Caraca! Mas não foi introduzido agora, não, o filme roubado? Foi não, antes? Eu tinha falado que tinha sido roubado um filme. Eu que esqueci. Tá bom. Um outro grupo de crianças está sentado assistindo ao filme do sabonete, dando muita risada, e na frente desse grupo de crianças está sentado, imóvel, o diretor Ford. Só que no lugar da cabeça do diretor está uma cabeça de javali. Meu Deus, ele tá com uma máscara também, que nem o pessoal do culto? É o que o Ford pensa. Desculpa, é o que o Joseph, o técnico de som, pensa. Sim. Só que a hora que ele toca no diretor, ele não se move, ele não responde. Gente. Só que quando ele olha para a porta do local onde levaram ele, a porta está fechada, na frente dela está o Ser Gawain com a sua cabeça de cervo, e detalhe, o Ser Gawain está portando a espada que foi encontrada, que eles tinham levado com eles.
Ah, isso tudo na noite anterior a polícia queria chegar de manhã, que a moça tinha É, ligado, sei. será que a polícia vai chegar mesmo? Gente, acho que é tudo um grande conluio, hein, gente? Que Eu sei de coisa. uma coisa, Joseph não é visto mais. Ah, pobre Joseph, a Karen diz aí, ó, Jesus do céu. Pensei que ia ser a cabeça da moça no lugar da cabeça dela. Essa troca de cabeça vai longe, hein, cara? Cabeça dele, sim, sim. Ai, gente. Quer dizer que ele tava com a cabeça do Pumba. E o cara reparou que o corpo era um corpo com a cabeça de um animal ali, né? E as crianças Uhum. levaram e estavam todo mundo rindo. O filme do sabonete, pelo menos, era bom. O que estava rolando no filme do sabonete? É que a Flores Bela tinha gravado alguma coisa lá? Já eram os testes Uhum. de gravação? O que estava rolando? Por que Era elas riam tanto? na verdade era o pessoal no meio do campo, daqueles campos floridos, fazendo danças esvoaçantes com seus vestidos esvoaçantes. O filme não tinha som porque ainda não tinha sido colocada a trilha sonora. Uhum. Mas a criançada estava se acabando de dar risada, e pena que pro pobre Joseph não teve graça, Nossa, né? então a gente tem aqui a perspectiva de um personagem que também é vítima nessa história aqui, né? Então, o segundo crime já já na verdade o terceiro, né? Primeiro é Flores Bela, segundo é, é o Ford, pobre Ford, e agora é o Joseph, o técnico de som, né? E o resto da equipe, né? Ela viu a movimentação, Gisele percebeu alguma coisa? Se Gisele percebeu alguma coisa, Gisele, na verdade, estava acordada, e viu Joseph sair, né, do local onde eles estavam dormindo e entrar na outra casa e não sair mais. Nossa, E mãe. ela, muito intrépida, como você mesma já disse, muito inteligente, resolve também sair para investigar. Ocorre que quando Gisele sai para investigar e começa a dar umas andadas por aí, ela vê que outro membro da equipe, na verdade agora o cinegrafista, na verdade a cinegrafista, né? Eu já percebi que o Marcos vai matar todos, um por um aqui. Acabou seu tempo, hein? Opa, a Acabou. cinegrafista Ana também sai da casa acompanhada por um grupo muito simpático de mulheres do culto. Oh, é uma cinegrafista? Porque eu tinha falado Isso. que era menino. Era um Ah, cinegrafista. Então vamos alterar aqui tem que ter coerência dentro dela mesma. Lembra que a gente combinou? isso. Tá. Uhum. Então qual é o nome do nosso cinegrafista? O do nosso cinegrafista é o Anton. O Anton. Ah, adorei o nome dele. Deixa eu anotar aqui, Anton. Cinegrafista. Ótimo. Então, como eu falei, a Gisele tá olhando pela janela. Por que ela tá olhando tanto pela janela e não faz nada, né? Aí ela tá olhando pela janela e vê Anton, o cinegrafista, sendo conduzido por mulheres muito simpáticas, é isso que você está falando? Isso, um grupo de Todas vestidas simpáticas. com aquelas roupas rituais, né? E tal, né? Uhum. Certo. Então, a gente vai ter perspectiva de um outro crime aqui, pelo jeito. Então, vamos lá. Anton, ele segue essas mulheres muito simpáticas e tal. E ele acaba indo para junto com essas mulheres que não falam a língua dele, porém elas ficam acenando, né? E apontando para uma casa meio no meio da fazenda, né? E tal, e falando assim para ele ir, né? De maneira muito simpática. E Ontan se encaminha, né? Porque ele não quer ser grosseiro, né? Então, quando ele chega lá no local, ele vê que ele entra numa espécie de espaço mal iluminado, mas é visivelmente um espaço. Olha, eu estou colocando aqui sem cronômetro, um espaço ritualístico, né? Porque ele vê que tem várias prateleiras e prateleiras, né, nas paredes, né? E ele saca o celular, que mesmo sem sinal, ele pega e fala assim: poxa vida, que interessante, que lugar interessante, lugar. Elas querem me mostrar o local de ritual, né? Onde eles rezam para esses deuses aí, né? E tal.
E ele vai iluminando, ele começa olhando pelas prateleiras daquela sala e tal, que é uma sala muito rústica e tal, com muitos tapetes de pelos de animais, e uma lareira ao fundo e tal, e parcas tochas assim, que não iluminam muito bem as paredes. Ele se aproxima com o celular e vê que tem várias cabeças, assim, algumas são máscaras, outras são cabeças de animais, né, de cervos, alguns animais pequenos, inclusive galináceos que sejam, né? Alguns animais grandes, ursos, né? E ele vai se aproximando de algumas cabeças que ele vê ao longe assim, e vai chegando perto, ele tem a sensação que que são cabeças humanas. E ele se aproxima, e se aproxima, e se aproxima. E quando ele se depara a uma das cabeças, é onde ele vê uma cabeça com longos cabelos, né? E uma cabeça feminina, ele se depara com a cabeça de quem? De Florisbella, né? Ele, chocado, dá um berro, né? Ele olha ao lado, ele vê a cabeça de quem? Ford. Tá. Ele olha mais um pouco à frente, ele vê a cabeça de quem? De Joseph. E quando ele olha para trás, ele já vê a espada indo em direção à cabeça dele. Então a gente tem mais um personagem assassinado aqui. E você vê que Gisele, nessa altura do campeonato, estranhou. Afinal, ela viu o Joseph entrar numa sala com as crianças, não sair. Depois escutou um berro ao longe, entendeu que era Anton, naquele salão pelo qual tinha se encaminhado. E Gisele desce correndo as escadas. E quando ela desce correndo, ela dá de cara com todas as pessoas do culto, ou pelo menos a maior parte delas, e todas com suas cabeças de animais, algumas cabeças com formatos de peixe, outras com cabeças em formato de cervo e tal. Então já vem aquela música do The Wicker Man, né? E tal, daquele filme. A gente adora esse filme, gente. A gente tem um podcast maravilhoso sobre. Então... Aí ela vê que as pessoas estão barrando o caminho dela. E ela começa a pedir licença, fala, saiam da frente, meus amigos, né? Com isso ela já atrai a atenção das outras duas modelos, perdão, é isso mesmo, das outras duas modelos, né? Que estavam dormindo, da outra pessoa lá responsável pelo figurino. Então tem mais 3 pessoas aqui na história, para não virar bagunça. Tem mais 2 modelos além de Gisele, e tem a moça responsável pelo figurino, que vão ver o que está acontecendo. E reparam que as pessoas todas com suas roupas ritualísticas estão ali barrando a passagem de Gisele, que está gritando, né, já muito nervosa, chamando pelo nome de Lord Gawain. E vão aguardar e ver o que está acontecendo, o que está rolando, né? E tal. E você vê que ao fundo... Né, vindo lá de fora, limpando a espada tranquilamente, com a cabeça de cervo, você vê que Gawain está se aproximando, né? E o sangue gela nas veias de Gisele, de todo mundo, porque eles percebem que eles caíram numa armadilha. Na verdade, aquilo é uma armadilha, aquilo é um culto, que eles não sabem exatamente que tipo de culto que é, por que as coisas estão acontecendo, elas não têm muitas informações ainda. Né, elas não têm a perspectiva da história, onde elas viram as coisas que a gente sabe, o espectador sabe. E Gawain está se aproximando com a espada, mas elas já sentem muito medo, né? Afinal, elas estão todas ali paradas, ali naquela descida de escada, em frente à porta da entrada daquele belo chateau, né? Aquele castelo, né? E Gawain está se aproximando com a espada, limpando algo, uma coisa escura. Elas não sabem o que é, se é sangue e tal, e ele vem, né, se aproximando cada vez mais, e você percebe, por exemplo, que ele está ali lentamente tirando finalmente aquela cabeça de cervo, né, e vai revelar pra gente a face dele, como é que ele é, quem é esse homem, né. Então aqui eu deixo nas mãos do Marcos, então, porque bateu meu tempo, até ultrapassei meu tempo, né? E tal, que eu estava contando sem botar o cronômetro, para você finalizar essa história pra gente, então, né? Porque vai ter que finalizar. Porque a gente tá chegando a 58 minutos de live. Essa live foi muito estranha, os rumos para qual a história tomou, mas eu gostei. Tipo de brainstorm que eu gosto, entendeu? Que do nada vai pro terror.
né? Ó, que a Marta diz assim, a Marta Mota: até o amanhecer ninguém vai ter a cabeça. Essa cabeça, realmente as cabeças estão rolando aqui, Marta. Né? Agora o Uhum. Marcos vai finalizar essa história pra gente. Sergaio, no momento em que ele tira a cabeça de Cervo, nós percebemos que ele tem o rosto de um homem muito idoso, talvez com mais de 100 anos de idade, muito, muito marcado, muito cheio de rugas, de vincos, aquela pele ressecada, enfim. Embora ele tenha um porte muito firme de um homem muito musculoso e muito forte, mas o rosto é de alguém de centenário. Detalhe, a gente descobre que ele realmente, mesmo sem a máscara, ele continua tendo chifres de cervo. Gente, credo, ele é mutante, Caminhos do Coração lá. O Sigalões. Ele. Ah, eh, as pessoas ali, Gisele e os outros membros da equipe, eles continuam tentando fugir, mas eles são segurados pelo pessoal ali do culto. E Sergaio vai conseguindo, um a um, decepar a cabeça dos membros do culto. A última que ainda tenta fazer alguma coisa para fugir é Gisele. Ela consegue romper ali o grupo dos do pessoal do culto e consegue fugir para o bosque, mas é perseguida por eles. No que ela está ali, correndo desesperadamente com aquele bando de gente atrás e o Sergaio brandindo a espada dele atrás dela, e o desespero vai batendo, ela consegue ver, e o dia já está quase nascendo, já está quase sendo logo de manhã. Ela consegue ver a luz do carro de polícia chegando. Nossa, o cara resolveu ir mais cedo, então. Tipo assim, o amanhã tá Exatamente. rompendo, 6 horas da manhã, por aí o cara tá chegando, sei. No que ela tá conseguindo quase chegar, o carro de polícia para e o delegado sai do carro e ela, pelo amor de Deus, me ajude, eles estão atrás de mim. Eles mataram todos os meus amigos, eu preciso sair daqui, por favor. E tudo. Ele olha para eles, olha para ela e dá um golpe na cabeça dela. Nossa, meu. Pobre Gisele, hein, cara. Na manhã seguinte, a cena que nós vemos e que vai terminar a nossa história é a seguinte: você sabe aqueles caras que têm aquelas máquinas de tirar fotografia antigas que Daguerreótipo. Sim. para dar o flash estourava aquele Aquele negócio, aquele pozinho, né, que brilhava. aquele tipo enxofre que tinha que estourar para dar o flash. Essas máquinas tipo lambi-lambi. Nós temos um fotógrafo desses, né? Pronto para acionar a máquina dele, né, para tirar uma foto, para ela ficar com a cara, inclusive, de foto antiga, apesar de ser nos dias atuais. Quem que ele está fotografando? Aquele grupo de pessoas, todas elas juntas ali, cada uma, tanto o pessoal do culto, né? Todos eles com a sua cabeça de animal, inclusive as crianças, e na primeira plano da foto, deitados no meio que numa posição sentados, mas ali foram colocados sentados porque estão mortos, na verdade, né? Ai, que horror. Estão as modelos e toda a equipe de filmagem, cada um sentado ali, com as pernas meio cruzadas, assim, apoiados em alguma coisa, amarrados no pedaço de madeira para poderem ficar. Você ainda fez umas fotos pós-mortem no final, meu. No lugar da cabeça de cada um deles está uma cabeça de animal. Gente. Lord Gawain está ali à frente de todos e no momento em que ele ergue a espada e aponta a espada para o fotógrafo aciona a sua máquina e tira uma foto. E acaba a história assim, cara. É uma história. A história foi de terror, gente. Foi de terror. Era uma boa. Por que foi pra rumo de terror? Acho que a culpa foi minha. Eu vou ter que escutar o áudio de novo. Gente, ninguém termina. Assassinos eram todos eles. Era um culto assassino. Estilo. Só não é estilo Midsommar, porque Midsommar é um tal de arrebentando cabeça das pessoas. Marta, achei muito assustador isso aqui. Até eu tô com medo aqui.
Vou sonhar com isso, Marcos. Apesar que eu gosto de terror, mas eu tô achando que eu vou sonhar com esse culto maluco aí. O Marcos ainda botou, Marcos, no final umas fotos pós-mortem. Né? O cara tem É. várias. A gente deveria ter colocado na história. É por isso que é bom quando tem uma pessoa só contando, que já vai introduzindo esses, né? Como é que chama isso em história, em roteiro? Uma arma que vai aparecer, uma coisa que. Tem um. Foreshortening, né? Foreshadowing, não lembro. Foreshadowing. Foreshadowing, né? Que você coloca e aí mais pra frente aparece, né? Mas eu achei que pra uma história dividida entre duas pessoas, a gente foi muito bem, cara. Eu só acho que dessa vez a gente não fez muito humor. A gente acabou indo pro terror, né? Mas nada contra. Né? Olha, quem escutar, conta pra gente depois aqui. A gente vai. Agora a gente tá lançando os podcasts. Acabei colocando. Tem na Orelo. Cadastrei na Orelo. Também tem na Anchor, tá? Então, se você procurar na Anchor, eu vou deixar o link nas redes sociais ou lá no site direitinho. É só procurar. Eu acho que na Anchor tá como Crimes Caô, um negócio assim. Tá, mas eu deixo direitinho. A Karen diz assim, ó, muito bom, tive muitas teorias durante o episódio. Vão lançar esse Caô Crime no YouTube? Eu quero colocar nos comentários as ideias que tive. Posso colocar, Marta, posso colocar sim. Eu acho que eu tenho colocado lá no YouTube, né? Eu vou colocar sim, tá? Vou dar uma olhada no áudio, como é que ele tá. Obrigada, Karen. Parabéns, ela deu, viu, Marcos, pra gente. Opa, eu que agradeço. Gostou. É um exercício bom, né? Você é obrigado a ser criativo e tem que saber pra onde vai, né? A história desse caso foi pra terror. Eu gosto muito quando vai pra humor, né? Porque é mais legal, né? Bom, eu tenho essa sensação, né? Pra contar uma história de terror dependendo do clima, né? Gostei. Vai ter até no podcast, pra quem for escutar, eu vou colocar assim um soundtrack de fundo assim, meio sinistro e tal. Vou fazer um clima legal pra vocês. E, gente, foi legal pra caramba, gostei. Obrigada, Karen. Obrigado, Marta Mota. Vocês são incríveis, cara. Muito obrigada por aparecer aqui pra dar essa força pra gente. E quem escutar depois, eu vou botar no YouTube também, dá um feedback se vocês estão curtindo. Vem seguir a gente aqui na Twitch, tá? Porque a gente conseguiu, cara, né, Marcos? Vamos comemorar. A gente conseguiu chegar aos 50 seguidores na Twitch. Isso é muito bom, gente, porque eu acho que com 50 seguidores eles não deletam os vídeos, né? Então isso é ótimo pra gente, assim, porque eu fico super ansiosa, me bate uma ansiedade. Quando eu sei que eu publico um vídeo e a pessoa vai e deleta, né? A Marta diz aqui, ó, não esperava pelo clima de terror, vocês surpreenderam, fiquei arrepiada. Caramba, eu também achei bem sinistra a história, viu, Marta? Eu achei que a gente foi muito sinistro. O que é muito bom, a gente ama muito terror. A gente todo ano faz uma viagem pelo mundo, falando dos filmes de terror de várias regiões. A gente já fez podcast sobre filmes da França, né, Marcos? Reino Unido. Nossa, a gente já fez podcast premiado de terror. A gente ama muito o gênero, né? Então é mó legal poder fazer. Mas, ó, vai virar podcast. Eu deixo o link certinho. Quem escutar aqui na Twitch, escutar no YouTube, eu vou deixar nos comentários, tá? Onde tá o podcast versão em áudio, que isso é muito legal, né? Olha, eu tô muito feliz, Marta, que a gente conseguiu. Olha, obrigada de coração. E vocês dão muita força, né, Marcos, pra gente. É mó difícil você começar a fazer podcast, não importa o podcast ou qualquer tipo de programa, né, Marcos? Mesmo você sendo veterano, numa plataforma que você não conhece, né? Difícil, né, Fofo? Sim. É complicado. Mas aos pouquinhos a gente vai contando com a audiência do pessoal e, na verdade, a gente agradece muito quem está nos escutando, quem tem essa paciência de acompanhar a gente durante essa hora, porque, na verdade, é o sentido, né, da gente fazer essa coisa, é o pessoal escutar e se divertir, né? Sim, é verdade. Na próxima eu prometo, de repente a gente inverte, né, Marcos? Vou eu primeiro, depois vai você segundo, depois a gente divide o palco. Gostei disso, achei legal. Eu acho que tem muito potencial, inclusive de humor também, não só de terror, né? Então na próxima eu pego na batuta da história, tá bom? Aí depois a gente vai invertendo e depois faz os dois juntos. Eu gostei disso. Tá? Então a gente vai finalizando, tá? Essa live, dando boa noite para vocês. Obrigada, Marta. Obrigada, Karen. Vocês são maravilhosos. Amo vocês, viu?
Obrigada pela força. Amanhã a gente tá lá no YouTube, mas aí é lá no YouTube, falando sobre o episódio incrível de The Last of Us, né? Que tá na reta final. Ao mesmo horário também, viu, gente? 9 horas da noite, junto com a Karine, junto com o querido Samir. Vamos conversar sobre esse episódio que foi, nossa, uma porrada, né? Foi incrível esse último episódio, e a série mesmo vai acabar domingo agora, né? Então é bem legal, tá sendo bem legal fazer isso, tá? E repetindo então, finalzinho aqui, gente querida, a gente vai fazer isso virar um podcast, tá? Vou deixar o link certinho como eu tava falando. Vai pro YouTube, vou colocar lá sim, viu? Pode deixar, gente. Comentem, por favor, me marquem lá no... Não vi ainda esse último, né? Pois é, vai rolar no YouTube e vai ficar salvo aqui também. Bem-vinda aqui a Lunar Sabrina. Bem-vinda, viu? Muito obrigada por aparecer. Vai ficar salvo direitinho aqui na Twitch, mas também vamos colocar no YouTube, tá? Foi bem tétrica essa história, acho que você vai gostar. Você escutar do comecinho, tá bom? Vai gostar sim. E, Marcos, falar da campanha rapidinho, né, gente? A gente tá com essa campanha... Que a gente tá, é por isso que a gente não tá aparecendo com webcam aqui, porque o meu PC, que eu faço sou eu que faço controle da live, né, com OBS e tudo, ele não aguenta nossas webcams. Quando eu apareço com webcam, fico parecendo personagem de novela, onde a dublagem tá mal feita e tá fora de sincronia. E infelizmente, eu até que não tenho vergonha de aparecer, mas é bem chato eu ficar falando e travando e travando. Então a gente botou fotinhas agora, né? Quando a gente conseguir arrumar esse computador, resolvemos aí que vamos comprar as peças devagarinho. Então aí nos links aí, aqui na própria Twitch, tem nos apoie, né? Apoie-nos, né? Você vê a nossa campanha no Padrim, no Apoia-se. A gente tem Pix também, viu, gente querida? Que você pode apoiar. Quem não pode apoiar mensalmente direto, a gente tem Pix, que é o apoiomasmorra@gmail.com, que vai para uma conta da Caixa Econômica Federal, onde a gente está juntando essa graninha para poder comprar as peças, né? Então agora, já que vou começar semana que vem a comprar as peças devagarinho, quem doar acima de R$10 vai participar de um sorteio de uma ilustração maravilhosa, que o Marcos, gente, ele é um tremendo artista. Ele faz umas ilustrações incríveis, ele pinta muito bem. Tem que ver a nossa casa aqui, como a gente tem quadros lindos. Até atrás de mim, quando eu apareço nas lives, esse quadro maravilhoso aqui, quem pintou foi o Marcos, tá? Então vai rolar um sorteio então de uma ilustração maravilhosa, que o Marcos fez uma arte sobre The Twilight Zone. Vai ser uma arte que a gente vai sortear e vamos entregar emoldurada, tá? Então participe, tá? Participe ajudando a gente, tá? Apoiando pelo Padrinho, ou Apoia-se, ou Pix, que você participa do sorteio também, tá? E inclusive nos ajuda, né? A continuar fazendo o nosso trabalho no YouTube, no site. A gente é um podcast mega veterano, entendeu? Tá há muito tempo nessa estrada e estamos tentando arrumar um PC decente, né? Para que possa renderizar vídeo, fazer live, tá? Nos ajudaria muito, 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 tá bom? Gente querida, então a gente vem encerrando essa live aqui, deixando um beijão, né, Marcos? Deixa o seu recado no final aí, meu querido. Vocês fiquem todos bem, se cuidem muito bem e a gente está por aí, né? Amanhã estamos aí lá comentando sobre The Last of Us. Exatamente, lá no YouTube, no nosso canal, tá? Masmorra Cine. Marta, beijoca pra você, boa noite. A Marta tá dando boa noite, Marcos. Boa noite pra vocês, Angélica e Marcos. Temos encontro marcado pra amanhã. A Marta é maravilhosa, ela tá sempre com a gente, Marcos. Então, um beijão, Marta. Até amanhã, viu? Obrigadão. Vocês são incríveis, amanhã, gente. Marta. Muito obrigada. E amanhã tá todo mundo junto aqui. A Karen também acho que aparece. Então, é só dar um oi pra gente lá e comentar, como vocês fazem sempre tão bem. Podem, inclusive, falar coisas sobre o episódio, que a gente também comenta entre a gente, por favor, tá? Fiquem muito à vontade. E a gente vem encerrando aqui, deixando uma beijoca. E até a próxima live, até o próximo caô, né, Marcos? Até o próximo caô. Falou, beijoca, até, gente. Até, tchau.